Diane, hoje, que desde quando eu comecei a estudar essa palavra, eu venho sendo bem confrontada, e até hoje de manhã eu estava assim, bem emotiva, né? Assim, qualquer coisinha estava me dando vontade de chorar daquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Então vamos lá, Mateus 23, versículo 25. Vamos ler, né? Um pouco desacostumada a não ter o feedback do público, mas vamos lá. Mateus 23, versículo 25 diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubos e de glutonaria. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Só até aqui. Então vamos lá, meninas. O tema para essa mensagem é verdade versus aparência. Como eu falei, ele é um tema bem confrontador, né? E faz a gente pensar realmente. Tchau, gente, não, pode ficar aqui. E faz a gente olhar para dentro de nós. E estudando essa palavra, eu percebi algo assim bem interessante dessa mensagem, que ao ler a gente já percebe que ela é uma mensagem bem pesada, né? E eu achei algo bem interessante, é que nós somos uma geração muito conectada, né? A geração assim mais conectada que tem e que também mais se importa com a aparência. A gente sabe que, infelizmente, nós estamos diante de uma geração que se importa muito com a aparência, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma geração muito conectada, é uma geração desconectada do secreto e desalinhada com a verdade de Deus. Então, a gente acaba vivendo muito no automático, a gente segue o fluxo de tudo que está ao redor, né, as modinhas e tudo mais. Nós acabamos nos moldando aos padrões externos e mundanos. E, como o versículo falou aqui, né, esquecendo que o que mais importa não é a aparência, mas a verdade do nosso coração, que Jesus ele tratou disso há 2000 anos atrás. Então, vai com calma. Então, apesar de ser um tema que é muito atual, na verdade é um tema que Jesus ele vem tratando há muito tempo, né, desse assunto. E ele confronta os escribas, como nós lemos aqui, os fariseus, de que eles eram pessoas que se importavam muito mais com a aparência do que com o interior. E a grande pergunta que fica para todas nós é: nós estamos mais preocupadas em parecer cristãs ou em ser cristãs? Eu ia já deixar essa pergunta para cada uma de nós refletir desde já. Né, a canção do publicano, que a Shea cantou, ela fala sobre a oração sincera de um publicano. E a gente está falando justamente de um publicano, mas tem uma diferença muito grande entre esses dois publicanos, porque Jesus está confrontando. Ei, você se importa muito mais com a aparência do que com o interior, com a verdade e a sinceridade. Enquanto que a outra parábola, né, do publicano, que é essa canção, a oração, Jesus ele vai dizer que quando ele orava, ele dizia: eu sou pecador, eu não passo de um homem impuro, as minhas mãos são impuras, e por aí em diante. Enquanto que o sacerdote, né, que é alguém que a gente olha e vê como alguém santo, ele dizia: eu sou muito bom, porque eu ajudo os órfãos, ajudo as viúvas, eu não falto um culto, por exemplo, eu sou muito ativo na igreja, não sou como esse publicano. Só que Jesus vai dizer que quando a oração daqueles dois homens acaba, o único que sai justificado é justamente o publicano que reconheceu que ele era um pecador. E aí fica a pergunta para nós novamente, para nós não esquecermos: nós estamos mais preocupadas em parecer cristãs ou em ser cristãos?
porque, como eu falei, nós somos uma geração conectada, então automaticamente a questão do ser crente se tornou uma modinha, né? Não que seja algo ruim, mas se tornou algo que praticamente todo mundo quer ser. Lá na bio do Instagram, todo mundo tem algum versículo lá, né? Aí vai olhar as postagens, não tem nada que reflita aquilo que a pessoa colocou lá. A gente sabe que nós vemos muitas, nós estamos falando com meninas, mulheres, né? Então, todas maduras, que coloca às vezes uma foto inapropriada e ainda coloca o Salmo lá 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, a gente sabe que nós estamos diante de uma geração que, ao mesmo tempo que é conectada, é desconectada com as coisas de Deus. E aí, para a gente entender melhor nessa questão, a gente vai entender quem eram esses fariseus e escribas. E os fariseus, eles eram especialistas da lei de Moisés. Eles copiavam, eles estudavam, eles ensinavam a escritura. Eles eram considerados uma autoridade religiosa. E os fariseus, eles eram um grupo religioso e era muito conhecido pelo rigor da observância da lei. Eles eram respeitados pelo povo mesmo porque eles tinham uma aparente santidade. Eles conheciam profundamente as escrituras, só que até aí não tem nada de ruim. É bom, é muito bom eles serem dessa forma. Só que o problema não é em conhecer a Bíblia, não é o nível de conhecimento que nós temos da Bíblia, mas sim estava na distância daquilo que eles ensinavam e daquilo que eles viviam. Porque se a gente lê o capítulo 23 todo, todos os versículos são confrontadores, vem mesmo para dar-lhe sem pena, né? E no versículo 3, Jesus ele fala assim, portanto, façam e observem tudo que eles dizem, mas não imitem as suas obras. Então, aqui a gente vê que Jesus expõe eles. Então, ainda que eles fossem um grupo religioso e demonstrassem uma aparente santidade, Jesus estava dizendo, ei, faça o que eles estão dizendo, porque eles são muito bons em observar a lei, eles são muito bons de Bíblia, eles são muito bons de ativismo religioso dentro da igreja, eles são muito bons em ensinar uma mensagem ou até mesmo muito rápidos em julgar alguém, mas não copiam o que eles fazem, porque eles vivem de aparência. E isso é interessante porque a gente não é muito diferente não, né? E por que eu falei que eu estava um pouco emotiva? Porque às vezes a gente é muito rápido em julgar o nosso irmão, não é verdade? A gente é muito rápido em levantar julgamentos sobre as obras das pessoas que estão ao nosso redor, sobre os membros, muitas vezes, que fazem parte da nossa congregação, sobre atitudes de algumas pessoas nas redes sociais, na convivência em comunidade, na convivência em igreja, por fim, como os fariseus e os publicanos são. Mas a gente é muito lento, a gente é muito lerda em olhar para nós mesmos, para olhar mesmo para dentro de nós e ver se há em nós algum caminho mau. Porque o ponto 2 que eu quero deixar dessa mensagem é que tem um perigo em limpar apenas o exterior. E Jesus ele vai usar a figura do copo para ficar ali bem claro, né, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus ele é muito top nesse sentido, porque ele faz de tudo para que a mensagem dele seja o mais claro possível para o seu público. Então, ele adequa ali de uma forma que fique simples, né? Porque o evangelho ele é simples e ele é puro. Ele não precisa de outras vertentes, o evangelho ele não precisa de estratégias muito, vamos dizer assim, de estruturas grandes, de palco grande, porque ela por si só, ela é reveladora, ela é confrontadora e ela é libertadora. Jesus mesmo vai dizer, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então Jesus ele vai usar ali a analogia, né, a figura de um copo, e ele diz, o copo ele está limpo por fora, mas por dentro ele está sujo. E às vezes, a gente já viu muito copo assim, né? Tá ali, sabe um copo que estava guardado muito tempo no armário? E quando chega uma visita, é o teu melhor copo. Tu não usa ele diariamente, porque é o copo da visita. Só que ele ficou muito tempo guardado no armário, que quando você tira, ali por fora tá até ok.
Mas se você encher o copo de água sem olhar dentro dele, provavelmente ali, quando a água ela for derramada, né, o líquido, vai subir poeira, vai subir sujeira, vai subir teia de aranha, porque ficou muito tempo guardado. Então, Jesus está dizendo que o copo por fora está limpo, mas por dentro ele está sujo. E é isso que Jesus está falando para nós, pérolas, que ele se importa muito mais com o interior, com o que está dentro do nosso coração. Como eu falei, nós podemos ser ativos na igreja, ser ótimas cantoras, ser ótimas pregadoras, ser ótimas servas, diáconas, ser ótimas em atender o pedido do nosso pastor, enfim, ser ótimo em tudo que envolve a igreja ou a religiosidade, mas ainda assim esconder dentro de nós o orgulho, ressentimento, inveja, falta de perdão, pecados não confessados. A gente esconde muita coisa dentro de nós que a gente não gosta de expor ninguém, até porque quem é que gosta de se expor, né? E às vezes, eu até falo isso aqui na igreja, a gente acha que tem essa diferença de pecadinho e pecadão, falando sobre o prostituta, sobre o drogado, sobre feiticeiro, sobre o invejoso, enfim. A gente olha muito para esses pecados que a gente julga ser grande e a gente esquece que no nosso dia a dia a gente pratica muitos pecados também, que a gente chama de pecadinho. Uma mentirinha, um orgulho que a gente ainda tem, um ressentimento que a gente ainda guarda, uma falta de perdão. Enfim, muitas coisas pequenas que a gente guarda dentro de nós que, querendo ou não, suja o nosso interior. É como esse copo, limpo por fora, mas que está sujo por dentro. E que Jesus, ele vem e traz à tona, porque não adianta esconder de Deus, né? E como ele fala em 1 Samuel 16, o homem vê a aparência, mas só o Senhor lhe vê o coração. Então, cabe a nós, pérolas, não normalizar o pecado e não definir como pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Por mais que a gente ache que seja de níveis mais baixos, mas tudo é pecado. E o pecado desagrada a Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, né? A palavra de Deus diz que ele ama sim o pecador. Então, ele nos ama, né? Para aqui aliviar a lapada, queria dizer para vocês, pérolas, que Deus ele nos ama, mas ele odeia o pecado. Ele fala na carta de Tiago também que nós que somos amigos de Deus somos inimigos do mundo. Mas se a gente é mais amigo do mundo, automaticamente a gente se torna inimigo de Deus, né? Então não tem como viver como uma naturalidade, uma vida de aparência, sendo que Deus ele conhece tudo sobre nós, e muito melhor do que nós, porque ele diz que antes mesmo de nós falarmos, orarmos, ele já sabe o que a gente vai dizer, né? Então não normalize o pecado e não se ajuste ao que é mais fácil. Não abra mão, pérola, do que de fato é mais importante para nós. Por isso o terceiro ponto é sobre limpar primeiro o interior, né? No versículo 26, Jesus ele diz: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Ou seja, o que é externo, que é o que a gente vê limpo por fora, ele é mais uma consequência do que a gente cultiva no secreto, no interno. Ele vai ser consequência, vai ser automático. A diferença do pecado do nosso irmão é que o dele está exposto e da gente escondemos. Exatamente isso, né? Você falou exatamente o que eu quero dizer. Que a gente é muito fácil em apontar os fariseus da nossa geração. A gente é muito rápido em apontar o publicano da nossa geração e às vezes a gente esquece que a gente é um fariseu também, né? Então Jesus ele está ensinando que a aparência ela não importa, mas a transformação verdadeira que começa de dentro para fora. Então, quando Deus ele muda o nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento, tudo isso vai evidenciar que o nosso interior ele teve um encontro verdadeiro com a santidade de Jesus. E aqui é outro ponto que eu fiquei assim, uau, Deus, tu és maravilhoso, porque quando a gente fala de santidade,
a gente sabe que santidade é um dos caráteres de Deus, né? Quando a gente estuda profundamente sobre Deus, a gente aprende isso, que santidade é um dos frutos do caráter de Deus. Então, ele é santo. Não é que ele se torna santo, ele é santo. E quando ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo, ele está dizendo que nós, sozinhas, não conseguimos ser santas. Nós, sozinhas, não conseguiremos vencer o nosso pecado de estimação. Nós, sozinhas, não conseguiremos viver uma vida verdadeira diante de Deus sem a santidade de Deus. Por isso ele diz, sejam santas, porque eu sou santa, né? Então é a santidade de Deus que tem que ser revelada e derramada a nós. E aí a gente aprende que santidade não é sobre a aparência, ela é sobre renúncia. E isso aqui me pegou de um jeito, porque o que será que nós ainda estamos segurando com todas as nossas forças, tentando esconder, que nós não queremos renunciar para o Senhor? Jesus, ele diz que nós devemos pegar a nossa cruz, colocar no nosso ombro e carregar ela. E que para seguir Jesus é necessário morrer para viver. Tem um louvor da Tamir Garcia que eu gosto muito que ela diz isso. Eu estou morrendo para viver, eu estou desaparecendo para te aparecer. E eu estou abrindo mão da minha vida, gastando a minha vida para te conhecer. Então, o que será que ainda está nos impedindo de conhecer verdadeiramente a Deus, de matar o nosso velho eu, né? Matar os nossos pecados para que a gente seja santo e entenda que nós precisamos renunciar a tudo que pode nos corromper por dentro. E como um versículo puxa o outro, eu vou lembrando de outros, eu lembrei que Jesus ele diz, né, numa passagem que justamente os fariseus vão confrontar Jesus porque os discípulos eles comeram sem lavar as mãos. E Jesus ele diz que o que é pior não é o que entra, né? Porque a mão deles estava suja, eles estavam se alimentando com as mãos sujas, mas o que sai. Então Jesus está dizendo ali novamente para aqueles fariseus, ei, vocês se preocupam muito com o externo, com a aparência, mas vocês não se preocupam com a má língua de vocês não se preocupam com os pensamentos que vocês têm contra os seus irmãos. Vocês estão aqui falando sobre eles comerem com mãos sujas, sendo que o pensamento de vocês é sobre morte, porque ele estava ali fazendo de tudo para matar Jesus, né? Então Jesus está sempre ali revelando com a verdade dele o que a gente tenta esconder. Então a gente tem que renunciar tudo que nos corrompe por dentro, porque para Jesus a ótica é diferente. Eu sempre falo isso, a ótica do céu é diferente. Não é igual a do homem. É diferente a ótica do céu, porque ele vê o que ninguém mais vê. E aí ele diz assim, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. Aí é mais outra lapada, né? Porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, né? Que é a versão mais normal das nossas Bíblias, mas aqui na minha fala pintados. E para quem não sabe, sepulcro caiado, eles eram túmulos pintados de branco, para que eles fossem vistos facilmente, né, para ser identificado facilmente, porque a gente sabe que tem o voto de Nazireu, a qual eles não poderiam se aproximar de coisas mortas, pessoas, bichos, animais, né, mortos. Então os sepulcros eles também eram identificados, né, com essa pintura branca, para que de longe fosse visto que ali havia um sepulcro. Então ele está dizendo, por fora é belo, é lindo, mas por dentro a morte. E aí, eu acho assim que Jesus ele não pegou leve não com eles nesse versículo, porque ele diz, olha, vocês são semelhantes a eles. E ser semelhante é porque realmente estava pegando o negócio, né, de a gente manter muito mais uma aparência bela diante do homem, diante dos nossos líderes, diante dos nossos pastores, diante da nossa família, dos nossos amigos, mas esquecemos que talvez por dentro ainda há morte. Por que ainda há morte, pastora? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu ainda estou presa ao meu pecado, o que eu estou
cultivando, e o que vai ser a consequência é a morte. E essa morte, ela não é física, ela é espiritual, o que é muito pior, porque Jesus, ele diz: vocês temem muito mais ao homem e não temem a mim, que posso lançar a alma de vocês no inferno. Então, isso daqui pega a gente de um jeito, porque Jesus, ele nos alerta. Nos preocupamos muito mais com a espiritualidade, mas negligenciamos a vida espiritual. E aqui que eu peguei a minha lapada. Pior. Se já não estava fácil, doce, aqui veio amargo mesmo. Exatamente, Bela. Eu tô lendo as mensagens aqui de vocês. E por que isso aqui me pegou de jeito? Porque a gente é assim. Não adianta a gente tentar esconder. Nós estamos aqui entre irmãs em Cristo e estamos aqui para fortalecer a fé uma das outras, não para julgar, porque Jesus, ele diz que antes de tirar a trave que está no olho do teu irmão, não, o cisco, né, na verdade, que é menor, me corrigindo. Ele fala antes de tirar o cisco, que cisco é um pedaço de madeira, né, do olho do teu irmão, tirar a trave que está no teu. Então Jesus está dizendo que às vezes o nosso pecado é maior do que o nosso irmão, mas a gente não vê. E aí a gente liga para a aparência da espiritualidade, entre aspas, só que a gente negligencia a vida espiritual. De que forma nós negligenciamos a vida espiritual? Eu comecei falando que nós somos uma geração conectada. Quantas vezes nós perdemos horas e horas rolando o feed do Instagram, rolando o feed do Facebook? Quantas vezes nós perdemos horas teclando com uma amiguinha, com fulano, com ciclano, né? Quantas vezes nós perdemos horas vendo dorama? Eu sei que a gente ama, mas quantas vezes nós perdemos horas vendo Netflix, fazendo tantas outras coisas e esquecemos de cultivar a nossa vida no secreto com Deus, que é a nossa vida espiritual? Às vezes a gente entra pela madrugada, e falo por mim, eu durmo super tarde, meninas. Só que às vezes eu confesso que é 1 da manhã, eu ainda tô lá no telefone, rolando feed, eu tô vendo alguma coisa, tô totalmente distraída com outra coisa, mas o que era para mim estar fazendo, muitas vezes eu não tô, e o Espírito Santo sempre me alerta: ei, vai orar. E aí eu largo tudo e vou orar, e digo: aquele momento é meu com o Senhor. Tanto que o meu celular, ele é configurado, o despertador dele, para as 2 horas da manhã, para todos os dias, para que eu não possa esquecer a minha vida espiritual com Deus, né? Então todo dia, 2 horas da manhã, eu tenho que orar, eu tenho que ler a minha Bíblia, porque eu não posso negligenciar a minha vida espiritual, né? E assim somos nós, pérolas. Eu não estou aqui como julgadora, até porque antes da palavra ela bater, e quem está ouvindo e quem está pregando já apanhou primeiro, né? Porque Deus, ele não está interessado com performances, né? Em vivermos mais, ele está mais preocupado em vivermos uma vida verdadeira diante dele. Mona, pelo amor de Deus. Jesus rasgou o véu, mas a gente vai lá, pega a agulha e vai costurando. A gente mesmo se sabota, exatamente. E eu me perguntei, lendo essa passagem, será que a gente pode ser um fariseu hoje? Se pergunte, né, para vocês. Será que eu estou sendo fariseu hoje? Eu estou pegando essa lapada, mas será que é para mim mesmo essa palavra? Será que não era para outra pérola estar aqui ouvindo? Será que não era para aquele irmão que eu conheço, a vida aparente que ele tem de pecado, era para ele estar ouvindo essa mensagem? Eu sempre digo que não, que quem está aqui era exatamente essas pessoas para estar aqui para ouvir, né? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai trazer conforme o seu propósito, né? Então, respondendo, será que hoje eu posso estar sendo como fariseu? Com toda certeza, sim. Falo por mim, né? Começa em mim. Porque o espírito da religiosidade ainda existe. Parecemos espirituais, mas não buscamos o secreto. Conhecemos a Bíblia, mas não a praticamos. Nós julgamos os outros, mas ignoramos os nossos próprios erros. Nós servimos muito bem, mas nós servimos para ser vistas. Nós buscamos a aprovação do homem, mas a gente esquece
que melhor do que a aprovação do homem é ser aprovado por Deus. E Mateus 15, versículo 8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí a gente volta para... Eu pego exemplos práticos, tá? A gente vê muitos cantores seculares, cantores que não são cristãos, né? E a gente vê muitas vezes postagens assim: cantor fulano cantou um louvor no show dele. Aí eu falo, uau, ele está sendo mais crente do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Eu vejo muitos comentários assim. Só que, na verdade, dentro desse exemplo que eu estou dando, esse cantor, ele se enquadra nesse versículo que Jesus ele falou, de Mateus 15, 8. Esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque se realmente a pessoa, ela quer servir a Deus, ela se diz ser cristã, como muitos cantores falam que são cristãos, acreditam em Deus e tudo mais, eles vão viver uma vida que reflete isso totalmente. Eles não vão viver com o coração longe de Deus, né? Mas eles vão fazer de tudo, renunciando até mesmo a fama, o dinheiro, aquilo que muitas vezes está no coração deles, para servir a Deus verdadeiramente. Né? Então eles honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, estamos lá na igreja, a gente está cantando, mas o nosso coração está longe de Deus. Tá? O pensamento é tipo o crente girafa, tá o corpo na igreja, mas a cabeça está fora. Está pensando em tudo, menos no culto. Ou seja, sepulcro caiado, belo por fora, mas por dentro a podridão. Né? E o que é que Deus procura de nós? Sinceridade, com um coração moldável. E a oração que Deus ele espera de nós não é: Senhor, me faça parecer melhor, né? Mas a nossa oração deve ser uma que eu aprendi no acamp desse ano, no acampamento, né? Eu era uma das que iam ministrar a palavra para os jovens, e o tema desse ano era renovo, e o versículo-chave era Salmos 139, e eu gostei muito, porque a oração que Deus espera de nós não é: Senhor, me faça ser melhor, mas é como Davi fez: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ou seja, se exponha ao Senhor, seja vulnerável diante do Senhor, tira as máscaras diante do Senhor e faz como Davi: me prova e me conhece. Conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E dizer isso para o Senhor: Deus, se há em mim algum caminho mau, me revela e me guia pelo caminho eterno. Salmos 139, 23. É essa oração de Davi que Deus ele espera de nós quando nós oramos diante dele. Não é parecer um super crente, mas é derramar mesmo as nossas lágrimas diante dele, porque só ele nos conhece. Eu sei que muitas vezes, meninas, não é fácil sermos cristãs, não é fácil viver uma vida de comunhão, não é fácil lidar com tudo que nós temos que lidar, com as nossas tarefas, com as nossas rotinas, com as nossas responsabilidades, família, casa, trabalho, faculdade, a igreja. Eu sei que não é fácil, mas diante do Senhor, Ele não espera que a gente seja filhas que pareçam fortes, mas que declare: Senhor, eu estou fraca, Senhor, eu estou falhando nessa área, Senhor, eu ainda preciso ser moldada nessa área aqui, Senhor, eu preciso melhorar nessa parte aqui, porque Ele é um oleiro, né? O que Ele fala para Jeremias? Jeremias, desce na casa do oleiro, e descer é se humilhar. E eu sei que não é fácil para a gente, porque a gente é muito orgulhosa, né? Mas Jesus ele faz esse convite: se humilhe, desça na casa do oleiro, porque vocês são como vasos nas minhas mãos. E ele fala ainda para Jeremias: por acaso não posso eu, como oleiro, fazer o que eu quiser com o meu vaso, com o barro que somos nós, da onde nós fomos feitas, né? Então, às vezes o que falta é isso, a gente entregar mesmo nosso coração totalmente ao Senhor, não importa de que forma nós estamos. Eu não sei de que forma você está vivendo hoje, como está sendo a tua rotina, como está sendo a tua vida. Talvez você esteja enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, mas diz: Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos e tu és meu oleiro, me molda da maneira que tu quiser. Se preciso for, me quebra, mas me refaça de novo, conforme teu querer e a tua vontade. E pergunte para si mesmo, para finalizar: eu estou buscando parecer cristão
ou ser cristão de verdade? Segunda pergunta. A minha vida, ela confirma no público o que eu busco no secreto? Porque Deus está pouco se lixando, pouco se importando com a agenda ministerial da gente. Eu falo de mim como pastora, né, como exemplo maior. Eu sei que Ele está pouco se importando com a minha agenda ministerial. Mas, será que eu estou evidenciando no público para as pessoas aquilo que eu estou buscando no secreto? Tem até uma frase que eu vi há uns dias atrás que fala que Jesus, ele não se importa com o que as pessoas pensam sobre ti, mas o que mais importa é o que as pessoas pensam sobre Jesus olhando para ti. Então, as nossas vidas estão refletindo uma vida de secreto com Deus? A outra pergunta, eu estou mais preocupado com o que o homem acha ao meu respeito ou estou preocupado com a opinião de Deus, que é mais importante? Tem até uma música que fala, né? Libera a tua opinião sobre mim. E quando eu ouvi essa canção, eu disse, cara, tem que ser corajoso para cantar essa música. Porque eu fico analisando. A pessoa vai diante de Deus e diz, Deus, libera a tua opinião sobre mim. E eu pergunto para vocês, vocês estão preparadas para ouvir a opinião de Deus sobre nós? E eu fico pensando, Deus, será que eu estou preparada para ouvir a tua opinião sobre mim? Como será que eu estou diante de ti? Né? E a última pergunta é, a minha vida, ela manifesta os frutos do Espírito ou da carne? Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito, e eu sempre falo isso na igreja. De que forma você vai saber se uma pessoa ela é de Deus e cheia do Espírito Santo? É só olhar os frutos dela. A árvore é conhecida pelos frutos. E aí Gálatas vai dizer que os frutos do Espírito é o amor, longanimidade, misericórdia, bondade, benignidade, né? Então, será que eu estou manifestando esses frutos? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, como é o segundo mandamento, né? Eu sou misericordioso com o meu próximo, eu sou paciente, e por aí vai, ou não? Então, se não, eu estou manifestando os frutos da carne, né? Então, para finalizar, meninas, eu quero dizer vivam no Espírito, que é a verdade. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne, que é a aparência. Porque em Gálatas, ainda em Gálatas, né, versículo 16, fala que um luta contra o outro, porque eles são opostos. Então, carne e espírito não se misturam, elas não se dão bem, elas são inimigas, né? É por isso que Paulo ele vai dizer, eu estou em uma constante luta entre o bem e o mal, a carne e o espírito. Só que só vai vencer essa luta quem estiver mais forte. E quem é que você está treinando todos os dias para vencer a luta? Quem é que você está alimentando diariamente? A carne ou o espírito? Porque elas são opostas. E não existe ficar em cima do muro. E se alguém está em cima do muro, ela já está lá do lado de Satanás. Perdão falar dessa forma, me expressar desse jeito. Mas se eu não sou amiga de Deus, eu sou inimiga, né? Então o Espírito Santo, ele nos capacita e ele nos orienta, ele nos fortalece, ele nos traz discernimento. O Espírito Santo, ele alerta o nosso coração e ele também nos direciona para tomar a decisão certa. E eu quero dizer para vocês, quanto mais você se aproximar de Deus e prezar por um relacionamento com Ele, mais a verdade dele que liberta nos afastará de viver uma vida de aparência. Então, como o Charles Spurgeon diz, né, não viva uma vida inutilmente, viva Cristo. E falando sobre satisfação, a Lidiane, ela sabe, né, disso, dessa frase que eu escrevi numa última publicação minha, e eu gosto de falar muito na igreja também, é que Cristo é mais glorificado em mim enquanto mais estou satisfeito nele. Então, meninas, o segredo é se satisfazer no Senhor. O segredo é relacionamento com o Senhor. O segredo é se fortalecer no espírito, para que a carne venha a ser mortificada diariamente. Cara, é uma luta diária, porque a unção de hoje, ela não serve para amanhã. A palavra de hoje, aquilo que eu aprendi hoje, foi para hoje. Amanhã eu tenho que buscar de novo.
tendo que buscar um som amanhã de novo, porque senão eu vou morrer. E falando outra canção, que ele fala do José Gil, eu acho o nome dele, que ele fala: pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, né? Então, nós precisamos a cada dia satisfazer mais no Senhor, para que a gente não viva uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira, e que, assim, Cristo venha a ser glorificado, que é o que mais importa. Né? O centro de tudo é Cristo. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Então, era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha falado com cada uma de vocês e que possa gerar frutos, né? Que não seja uma palavra que venha a ser lançada no nosso coração e ser sufocada pelos espinhos das lutas, das dificuldades, pela falta de entendimento muitas vezes, mas que ela venha realmente germinar e gerar em nós mudança, transformação, para que a gente não venha a ser como um sepulcro caiado, belo por fora, mas com morte por dentro, né? Com podridão por dentro. Amém, meninas? É isso. Beijos de luz, ficam com Deus. Como é que continua agora? E alguém tá querendo aí comentar? Eu sei que a metade tá no chão. Tá todo mundo esperando por ti, Duda. Tia Palavra. Meu Deus, gente, eu não queria nem rir agora. Ai, gente, não. Ai. Peraí, gente, eu falei agora, e vocês que estavam no hospital aqui na UTI, apanhei tanto. Nossa, minha gente, tá vendo vocês que era pra eu ter ido dormir? Vai na paz, Tamires. Eu poderia estar fazendo isso, eu não teria apanhado tanto, tá vendo? Mas se a gente recebeu, e tá precisando, né? Deixa eu tentar aqui me recompor, né? É sobre isso. Tô, gente, na UTI, sem condições. Deixa eu parar de ler os comentários de vocês. Enfim, né? Eu disse que tinha 1.050 comentários, mas não são muitos comentários, não. São 3 só. Assim que a Beli começou, né, a pregar, ela falou, né, se a gente tá preocupado mais em ser ou se parecer como um cristão. E aí ela falou, né, das redes sociais e afins. E hoje em dia, a gente sabe, se os cristãos já eram observados, hoje em dia a gente é observado ao infinito e além, né? E aí eu queria comentar com vocês sobre 2 pessoas que tem no Instagram, não conheço, não sigo, quero longura, mas são 2 mulheres, né, que se dizem cristãs. Uma é pior do que a outra, minha gente. A Beli falou, né, sobre a gente não julgar, mas tem situações que é impossível. Porque tem uma que se diz cristã e ela, eu não vou falar aqui de denominação nem nada, porque isso não está no meu, não cabe a mim julgar, mas pelo que vejo assim, é uma denominação que honra, sabe, os princípios bíblicos, sendo que essa mulher veio para denegrir a imagem da denominação de Deus, porque ela é uma pessoa, minha gente, que no Instagram dela só tem foto dela com vestido decotado, com roupa decotado e dentro da igreja. Eu não sei se aquilo ali realmente é IA ou algo do tipo, mas não é, porque ela grava vídeo. Mesmo assim, eu não sei se ela tem um privacy ou não, mas parece que tinha, enfim. São coisas que, tipo assim, o pessoal fica falando, meu Deus do céu, e é da igreja. Outra coisa também que eu gostaria de comentar é sobre outra mulher também, que se diz cristã. Mas assim, gente, nós que somos cristãs, principalmente as meninas que têm, como o pessoal diz, né, um corpo de violão assim, um corpo mais, de certa forma,
chamativo, né? Pelo formato e afins, às vezes acho que tem um quadril mais largo e tudo mais. É que, independente da roupa que a gente use, as pessoas sempre vão olhar, sempre vão querer chamar atenção e afins, né? Não que a gente faça para querer se mostrar, mas tem pessoas que fazem isso, minha gente. Eu fico passada, porque, tipo assim, eu comento porque o povo me manda. Fala assim, Duda, qual a tua opinião sobre isso e não sei o quê? Porque eu fico de boca aberta quando eu vejo algumas pessoas assim. Ela é uma pessoa que se diz influencer, cristã, e minha gente, ela só tira foto de lado para mostrar o tamanho do quadril dela, assim, da parte de trás. E fica sempre postando foto com roupas extremamente coladas, para querer realmente mostrar o corpo e tudo mais. E aí, às vezes, ela vem nos stories dizer, ai, gente, é porque meu corpo é assim, eu não posso fazer nada, se qualquer roupa que eu use vai chamar a atenção. Não, mas ela tá fazendo de propósito. É notório que ela está fazendo de propósito. E o que tem na maioria dos comentários é assim, mulher, é melhor tu sair da igreja. Eu sei que essa não é a opinião correta, claro, porque assim, a gente que tem o Espírito Santo, a gente tem que deixar o Espírito Santo fazer, né, o trabalho dele, né, em nossas vidas. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, a gente precisa dar lugar para ele agir. Mas simplesmente tem mulheres que, tem pessoas, não vou falar só de mulheres, né, eu tô falando assim de mulheres porque nós somos mulheres e a gente tá falando sobre isso. E que realmente as pessoas perderam o pudor, e o pessoal fica falando assim, meu Deus do céu, essa mulher não é crente de verdade, Deus me livre, é ser crente assim, e é ruim, é péssimo, porque são pessoas que se dizem ser cristãs, mas não parecem cristãs, não exalam o cristianismo não exala o Senhor. E aí, eu queria comentar, né, completar, porque a Beli falou sobre a gente ser limpo por dentro. E enquanto a Beli falava, me veio uma pequena reflexão na cabeça, que a nossa vida ela é como uma maçã, por incrível que pareça. Às vezes a gente vai na rua, compra uma maçã, por fora ela tá linda e maravilhosa, mas às vezes quando a gente abre, quando a gente ou dá uma mordida, ela tá macenta. Ou às vezes quando a gente abre, ela tá podre. Então, o que é que eu parei para pensar? Eu falei assim, a nossa vida ela é como uma maçã. Mas será que quando o Senhor nos abrir, nós estaremos boas ou podres e macentas por dentro? Será que o nosso exterior está exalando o interior? Porque o Senhor Jesus, ele não está só preocupado com o nosso exterior, mas principalmente com o nosso interior. Porque se a gente estiver limpo por dentro, a gente vai estar limpo por fora. Mas não quer dizer que se a gente parecer limpo por fora, a gente vai estar limpo por dentro. Porque cai, no caso, né, da maçã, né? Pessoas que se dizem ser cristãs, se parecem cristãs, mas não são cristãs de verdade. E, para finalizar, quando a Beli falou também sobre a gente carregar a nossa cruz, né, o versículo que fala, eu lembrei, às vezes eu viajo muito em algumas pregações, porque às vezes o Senhor coloca algo em meu coração e eu fico, cara, faz total sentido. A Beli falou aqui sobre a gente carregar a nossa cruz, né? O Senhor fala assim, olha, carregue sua cruz e siga-me. É isso. Nos tempos antigos, a pior humilhação que as pessoas podiam sentir ou podiam ser expostas era a cruz. Morte de cruz era a pior humilhação. E para você ser morto na cruz, você tinha que carregar sua cruz, que era sinal de todos os pecados da sua vida. E enquanto a Beli falava, a Beli falou, né, sobre a gente, e também o comentário da Mona também me fez refletir, né, me fez lembrar, que ela falou sobre o problema do pecado do irmão, às vezes o pecado do irmão, como foi que ela falou? Aqui que eu já esqueci, só para não ler de forma errada. Nós somos rápidas em julgar o pecado do irmão, mas somos lerdas em olhar para nós mesmos.
Não, Aí não o da foi. Mona, ela falou que O pecado. Isso aí mesmo. A diferença do pecado do nosso irmão para o nosso, do nosso irmão para o nosso, o dele que tá o dele está exposto e o da gente, a gente está escondido. E o que me fez refletir com essa reflexão, e também sobre o versículo, é que quando o Senhor Jesus, na minha cabeça, eu não estou dizendo que a Bíblia está falando isso, tá, gente? Só para constar. Quando o Senhor fala assim, olha, carregue sua cruz, é basicamente o Senhor dizendo assim, olha, coloque seus pecados nos ombros para que todos vejam que você é um pecador. Mas você tem que me seguir. Porque a própria Bíblia relata que o Senhor Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente juntar esses dois versículos, fica tipo assim, Jesus está dizendo, coloque seus pecados nos ombros para que todos vejam que você é pecador. Mas me siga, porque eu sou o caminho, lhe mostrarei a verdade e serei a sua vida. Porque independente dos pecados que você cometeu ou que você tem cometido, se você me seguir e fizer o que eu mando, o Senhor, ele vai limpar todos os nossos pecados, ele vai jogar os nossos pecados no lago do esquecimento. Se eu não me engano, é Isaías que fala isso. Também que o Senhor, ele joga nossos pecados no lago do esquecimento, mas a gente precisa carregar a nossa cruz para a gente não esquecer que, independente de tudo, nós somos pecadores e que o Senhor morreu em morte de cruz, mas que também ali ele expôs os nossos pecados para o mundo, mas para que nós não possamos esquecer que que somos pecadores, mas que precisamos seguir ao Senhor Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso. E eu não tenho mais o que comentar não, porque depois que eu fiquei apanhando, eu não tive nem mais coragem de pensar em mais nada. Ai, meu Deus. Alguém mais quer complementar? Quer comentar? Quer falar? Hoje o negócio tá difícil, né? Hoje a galera dá muito comentário, muito comentário. A Deli falou sobre... Olha, a Karen, pode falar, Karen. Eu tava falando isso com o motorista hoje do Uber, né? Que ele era assembleiano. Aí é porque a gente tava comentando, né? Que ele uma vez perguntaram pra ele se ele era batista, porque tava escutando as músicas, os ritmos eram diferentes, né? Varia de cada um pra cada um. Mas assim, a gente tava comentando, mas tem que ser a palavra do Senhor cantada. E essa música que tá hoje da Juliane Souza, é um exemplo, né, de música cristocêntrica. E além disso, a palavra cantada, né, que faz referência a Mateus lá, quando fala da viga, né, do olho. A gente costuma olhar muito, né, no caso, eu esqueço toda vez o nome. Vamos falar o cílio que tá no olho do irmão, que eu esqueci o termo certo, mas a gente não olha para nossa viga, né, para a viga que está no nosso olho. Paulo, ele nos fala isso também. Desculpa, eu tô meio dodói da garganta. Mas esse é o nome do versículo, que é em Mateus, não é isso? Né? Se alguém posso me corrigir, se encontra em Mateus, não é? Esse versículo. Isso. Aí, no caso, é um dos maiores perigos, sabe? Porque à medida, quanto mais a gente vai olhando para o irmão, para as fraquezas dele, né, as fraquezas, nos casos, os erros deles, na verdade, né? Porque aquele irmão é egocêntrico. Porque aquele irmão, ele é soberba, ele tem a soberba. Porque aquele irmão só acha que ele é santo. Só ele que é santo. Ele é mais espiritualizado, ela é mais espiritualizada. Eu não vou negar que eu já caí nesse erro também, sabe? E eu já me senti mal, de não ser vista. Eu não ser vista, mas isso é errado.
não ser vista no sentido de, eles pensam que eu não sou tão participativa assim na igreja. Eu tenho minha vida, tenho correria, tem tudo mais, não é uma desculpa, claro, assim, no sentido de que a vida é cheia de coisa, mas também não é um motivo para eu ficar vitimizando, né? Mas a questão é que eu já guardei ira, né? Pelo fato dos meus irmãos, alguns irmãos assim na igreja, me julgarem, sabe? Era um erro deles, mas também era um erro meu de guardar raiva deles, sabe? Então, à medida que a gente vai julgando as pessoas, que a gente vai vendo o erro das pessoas, a gente erra também, sabe? Porque o Senhor, ele não quer que a gente guarde mágoa de ninguém, não quer que a gente fique com rancor, a ira dentro da gente, tipo, vai armazenando ira. Quando vê, fica revoltado com todo mundo, né? Fica que nem Pedro quando era revoltado mesmo, antes de passar para a transformação, né, em Cristo. E o que é que a pessoa vai mudar em quê? Né? A pessoa vai mudar em nada. Então, cada um tem que procurar sua melhora. Se algum irmão, alguma irmã estiver falhando, orar por aquela pessoa, né? E, assim, buscar, às vezes, assim, o Senhor nos ensina a perdoar, claro. A gente perdoa, mas também a gente tem que ter limites, impor limites, né? Para também não nos machucar, entende? Porque a gente não vai insistir em pessoas que não querem insistir na gente, que só querem nos julgar, que só querem nos criticar, que não querem ver os erros delas. Mas a gente tem que focar em Cristo, né? E a gente não vai sair, se for da vontade de Deus, continuar em determinada comunidade onde tem esses irmãos que são difíceis. Amém. Amém, que seja para a glória de Deus. Porque, assim, as coisas melhoraram, mas eu vivencio de certa forma, já foi pior. Mas eu vivenciei isso na minha comunidade, sabe? Mas a gente, assim, o Senhor lhe direciona. E se for para continuar na comunidade, onde você é julgada, sabe? É difícil, mas o Senhor, Ele quer que a gente transforme nosso coração, o nosso coração. Né? A gente tem que olhar para nós mesmas. E à medida que a gente está acumulando raiva do irmão, da irmã do lado, aí a gente está errando também, sabe? É sobre. Mais alguém quer comentar? Mais alguém quer falar? Gente, os comentários tá um atrás do outro e eu não sei nem quem tá pior, se quem tá falando ou quem tá comentando. Pode falar, Mona. Peraí, rapidinho. Não, é referente a essa parte que a gente vive de aparência. Às vezes a gente quer muito se adequar a certos lugares, tipo, às vezes que a gente estava falando sobre cadê agora? Calma lá. Sobre como a gente às vezes fofoca sem querer, querendo o mal do irmão e essas coisas. Querendo ou não, a gente sempre tá exposto a entrar em certos ambientes, mas a questão é essa. A gente quer às vezes se adequar a tal ambiente, só que certos ambientes não são pra gente. É que nem naquele ponto que a gente tá falando sobre mesa, algumas mesas não são feitas pra gente se sentar, não são feitas pra gente ficar conversando, não são feitas nem pra gente comer. E esse tipo de coisa, porque mesa é um lugar de santidade, não é? Então, certos ambientes não são pra gente estar se expondo e nem querendo se adequar a esse tipo de coisa. Às vezes a gente quer se adequar ao ambiente e, como a Duda falou a respeito da cruz, eu lembrei. Às vezes a gente quer deixar a nossa cruz em casa e sair na rua e fingir que tá tudo certo, sendo que a gente deixa a nossa cruz em casa. A gente esconde nossos pecados em casa e na rua a gente quer ser uma pessoa totalmente diferente e se adequando a certos ambientes. Então a gente guarda a nossa santidade em um lugar que é para a igreja, e no outro lugar a gente é uma pessoa totalmente diferente. Como eu já vi várias vezes nós julgando o irmão e essas coisas, mas a gente também tem que refletir em nós mesmos que será que a gente também não tá fazendo algo igual a ele, ou talvez até mesmo pior? Porque eu já vi muitas pessoas querendo se adequar a certos ambientes, a certas pessoas, a certos lugares, e depois no outro dia querer viver em completa santidade e às vezes até adaptar com a vida dos outros. Mas a questão é não se adequar
aos lugares que não foram feitos para a gente estar. Porque muitos desses casos acontecem por a gente querer se adequar a uma coisa que não é para a gente se adequar. A nossa régua, a nossa medida é a palavra de Deus. Nós como cristãos. Então é só isso mesmo. Eita, eita. Eu acho que eu não vou dar mais oportunidade pra ninguém falar, não, né? Porque o negócio aqui tá que tá. Ai, gente, mas a Mona falando agora em relação a lugares, né, se adequar, me lembrou muito algo que eu estou vivenciando novamente, né? Eu estou em um ambiente onde não é mais para que eu esteja, né? Mas também não estou me adequando. Estou esperando o momento certo para sair. Mas só que com as pessoas que estão ao meu lado, elas acabam tentando, né, me forçar a me adequar a este ambiente. Só que não é o ambiente, né? E isso acaba acontecendo com algumas pessoas, né? Você sabe que não é para estar lá, mas por hábito, por causa das pessoas que estão ao seu redor, né? Você acaba se forçando a estar lá. Então, é muito importante você identificar, né, esses lugares. E a Belle falou sobre renúncia, né? Ela também falou sobre renúncia. E o Senhor, eu fui lembrada, né, de algo que eu renunciei durante esse período, que eu fiquei uns 2 meses aí tentando focar somente em uma coisa, que foi sobre esse tema. E o Senhor já havia falado comigo sobre o K-pop, né? Lembrando, é comigo, tá? Eu comentei, acho que com a Lidiane, e eu não lembro com quem mais eu comentei, acho que com a Bel. Sim, com a Lidiane e a Bel. E durante esse período, né, já antes mesmo de estar focada no tema, o Senhor me lembrou novamente sobre o K-pop. Mais uma vez, é comigo, tá? O Senhor pediu para mim, não pediu para ninguém, pediu para mim. Então, foi um processo muito, muito, muito difícil. Hoje em dia eu não sigo mais o BTS, eu não sigo mais o Stray Kids, eu não sigo mais o Seventeen, eu não sigo nenhum. Mas foi um processo muito, muito doloroso para mim, porque eu acho que para quem me conhece de verdade sabe que, né, é uma das coisas que eu era muito apaixonada. Não era algo que eu idolatrava, mas eu gostava muito, né, até mesmo como um passatempo. Só que aí o Senhor falou que o tempo que eu me dedicava para isso, eu poderia estar me dedicando para outra coisa, de fato, né? Era algo que tomava o meu tempo, né? Em muitas coisas que eu poderia estar fazendo, sabe? E aí eu acabava indo fazer outra coisa. Então, quando eu olho assim e fico, meu Deus, a Claudiane que sabia de tudo, a gente não sabe absolutamente nada. Então, quando o Senhor te pede, por mais besta que você veja, né? Tipo assim, é algo bobo. Mas se o Senhor te pediu, é porque tem um motivo. Se o Senhor te pediu, é porque realmente há algo que Ele queira fazer, né? Então, comigo foi o K-pop, com você pode ser outra coisa. Pode ser, sei lá, até mesmo uma série. Pode ser algo que você faz na sua rotina. Então, atente-se a isso. Se ele pediu para você renunciar, é porque realmente é algo importante. O Senhor não pode pedir nada sem um objetivo. Então, só compartilhando, porque realmente é algo que pouquíssimas pessoas sabem, né, em relação a isso. Pouquíssimas. Eu ainda estou nesse mundo das dorameiras, não me ausentei totalmente do K-pop. Então, é isso, meninas, né? Vamos encerrar, né? Ô, Belle, muito obrigada de verdade por essa lapada que a gente tava precisando. E de verdade, a gente precisa realmente se alertar, né? Para um mundo onde a tecnologia vem avançando, né? O Senhor também falou comigo em relação a isso, porque eu postava, né, alguns versículos bíblicos, né, e tal. Só que era um tempo que eu nem sequer vivia aqueles versículos. Então, eu fiquei tipo, eu tô vivendo aqui de Instagram. Então, hoje em dia eu quase não posto nada
Na verdade, acho que eu não posto praticamente nada em relação a isso. Então, é algo meu também, tá? É algo meu, não que seja errado você postar, não é errado. Se você usa suas redes sociais para evangelizar, amém, glória a Deus. Mas agora, se você usa suas redes sociais somente para dizer que você é crente, para dizer que você ainda faz isso, que você ainda faz aquilo, né? Realmente vamos rever nossas situações. Mas é algo que é comigo, né? Enfim. Mas, Belle, obrigada pela lapada, a gente estava precisando. Estávamos precisando de verdade. Esse tema, ele é muito confrontador, né? É uma coisa, sabe, só o texto sem verdade versus aparência, realmente é algo muito confrontador. Quando a gente vê os subtemas, e quando o Senhor me direcionou a você, ai meu Deus, já sabia que a lapada era certa, né? Mas enfim. Ô Fernanda, você ainda tá podendo cantar, né? Pelo horário. Ai meu Deus, será que dormiu? Eu até perdi o sono aqui. Só no chat. Ai, Fernanda. Oxê. Oi! Glória a Deus. É contigo, mulher. Eita, Jesus. Socorro. Dá pra me ouvir? Dá sim. Minha internet tá um pouquinho ruim. E também me perdoem que eu tô gripada. Eu tô meio fanha, a voz tá falhando. Então, se falhar, você te eleve em nome de Jesus. Ai. Vai. Vamos lá. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros.
Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois sua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Oh Jesus, eu quero te ter. Amém. Meu Deus, eu não tava preparada pra isso, não. Gente, pra quem não sabe, a Belle tinha pedido louvor, né? Que esse mês os predadores escolheram os louvores. Tipo assim, a gente foi pega de surpresa aqui, negócio. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não queria estar encerrando, mas a gente vai ter que estar encerrando, a gente vai ter que estar acabando o culto, vocês acreditam? Ai, os negócios foi peia, né? Mas, então, meninas. Ninguém aguenta mais. Ai, mas enfim, nós estamos chegando ao final de mais um culto, gente, meu Deus. É muito bom quando a gente tá assim, sabe? Todo mundo numa só unção, todo mundo comentando, todo mundo querendo falar. É muito bom quando isso acontece. É muito legal, sabe? Quando todo mundo interage. Quando tiver uma vigília, eu espero que todos estejam interagindo dessa forma. Mas 11h35 já tem gente com fome. Mas vamos lá. Vamos aí, vamos levantar a nossa. Ah, esqueci o nome agora, mas não esqueci. Semana que vem tem culto. Novamente, vamos encerrar o nosso mês, nosso último culto temático desse mês. Como disse a Duda, se preparem que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu espero que vocês estejam preparadas, estejam ativas também, né? Porque a gente sente falta de vocês nas conversas lá do grupo, viu? Nem que seja nas conversas aleatórias, mas vamos animar, né, gente? Vamos voltar a ser mais animadas, interativas. Mas, enfim, vamos também continuar orando pela vida do filho da Gi, tá? Ela pediu oração. Pela irmã da Ana. Mais alguém? Pedido de oração? Esse é agora. Esse é o momento. Eu tenho um pedido. A Gisele tá com o filho dela no hospital. Eu queria oração por ele, tá bom? Sim, ela me mandou mensagem. Ela disse que não ia participar do culto porque ela estava no hospital esperando atendimento. Sim. Alguém mais? Exatamente, a Gi que eu falei era a Gisele, porque já é o hábito de falar apelido das pessoas. Desculpa. Quero oração por mim, por favor. E minha vida. Vida e família. Minha vida e família. Vida e família, no caso. Amém. Vamos ver quem que eu vou pedir para orar. Ô, Lidiane, você tá podendo orar? Oi. Não ligar o telefone, querido. Tá, glória a Deus. Já pode orar. Ai, eu aqui deitadinha.
vamos orar. Gi, eu não vi direito a mensagem, mas é o filho dela que tá no hospital, né? Isso aí. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Jesus, por falar conosco, por mostrar onde ainda precisamos melhorar. E te pedimos, Santo Deus, a tua ajuda, porque sabemos que a nossa carne é fraca, a nossa carne deseja aquilo que não te agrada. Mas se somos novas criaturas, Senhor, buscamos fazer a tua vontade e fazer aquilo que te agrada, mesmo que ainda o nosso eu muitas vezes queira falar mais alto. Nos ajude, Jesus, com teu Espírito Santo, e que ele venha nos moldar cada dia mais, Senhor Jesus, para ser de fato aquilo que o Senhor nos chamou para ser, para ter no nosso coração aquilo que o Senhor deseja que tenhamos. Te pedimos, Santo Deus, por cada uma das pérolas, aquelas que estão passando dificuldades, Senhor Jesus, seja espirituais, seja enfermidade ou qualquer outro problema que esteja acontecendo, Senhor, que o Senhor venha cuidar, pois sabemos, Senhor, que nada do que nos chega, nada daquilo que enfrentamos é em vão, sempre há um aprendizado, sempre o Senhor nos moldando para algo. Te pedimos, Santo Deus, também pela vida do filho da Gi, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor Jesus, na saúde dele, cuidando, Senhor Jesus, daquilo que não sabemos, Senhor Jesus, e que não podemos, mas o Senhor pode e sabe. Te pedimos também por uma noite de paz, uma noite com sono reparador, e que a tua palavra venha ficar encalcada em nossa mente, em nosso coração, para que de fato, Senhor Jesus, não venha ser apenas por escutar a tua palavra, mas absorver e guardar, assim como diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.